Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de gráficos, nós vamos conhecer agora os gráficos direcionados. Nós vamos continuar utilizando a Network X, que vai nos auxiliar a manipular nossos gráficos e também redes complexas. Pois bem, em alguns problemas em gráficos, as relações a serem modeladas não vão ser relações simétricas. Como, por exemplo, para representar uma rede social, né, os seguidores em uma rede social. Se você tiver um nó Ana e um nó Beto, pode ser que Ana siga Beto, mas que Beto não siga Ana. Ou seja, não é uma relação simétrica. É o primeiro passo para que a gente comece a trabalhar com gráficos, né? Montar o nosso gráfico direcionado, vai ser fazer a instalação da biblioteca, das bibliotecas. Basta que você rode esses comandos, né? Instalando aqui a Network X, a Matplotlib. Basta que você execute essa célula para que possa instalar os pacotes e a gente possa começar a trabalhar com o nosso gráfico. Pois bem, com a instalação realizada, nós podemos dar continuidade. Como vimos anteriormente, o gráfico, né, ele é composto por vértices e ele é conectado por arestas. E a Network X nos permite que esses vértices possam ser strings, possam ser números, possam ser textos, entre outros conteúdos. Nós podemos criar o nosso gráfico. Só que agora, o nosso gráfico ele é um gráfico direcionado. O código não é o mesmo para criar um gráfico não direcionado como foi no outro tutorial. Agora nós vamos criar um gráfico de graph, ou seja, um gráfico direcionado. Vamos executar a nossa célula aqui. Nosso gráfico já foi criado. Bom, com o nosso gráfico criado, agora nós vamos adicionar vértices e arestas, né, a eles. Então nós vamos criar uma variável nodes aqui, que vai conter os nossos nós. Nós vamos fazer uma lista de nós, né, para que fique melhor de adicionarmos ao nosso gráfico. Então você pode colocar, como citei anteriormente, diversos conteúdos. Eu vou trabalhar aqui com conteúdos de strings, né, para que represente tipo uma rede social e fique melhor de entender esse conceito de gráfico direcionado. Então vamos adicionar aqui alguns vértices. E você povoa o seu gráfico da maneira que você achar melhor. Bom, pessoal, eu coloquei aqui alguns vértices e agora nós vamos passá-los para o nosso gráfico. Então nós vamos pegar o nosso objeto gráfico e nós vamos passar esses vértices utilizando a função add node from. E vamos passar a nossa lista. Pronto. Com esse comando nós estamos criando os nossos vértices, né? E estamos passando para o nosso gráfico. Pois bem, agora precisamos criar as arestas no nosso gráfico. Basta que você crie uma lista, né? Você pode chamar da maneira que você quiser. Eu vou chamar aqui de edges. E essa lista vai representar as conexões dos nossos nodos. Então você vai passar aqui tuplas. E nessas tuplas vão conter as conexões. Por exemplo, você pode passar aqui a conexão Beto e, e Carlos. Aqui vai ser uma aresta do nosso gráfico. Perceba que Beto é um vértice do nosso gráfico e Carlos também. Ou seja, a nossa aresta ela tem uma origem e um destino. Nós estamos trabalhando num gráfico direcionado. Então, a nossa aresta vai de Beto para Carlos. Você pode adicionar arestas como preferir. Eu vou adicionar algumas arestas aqui e já volto. Pronto, pessoal, adicionei algumas arestas ao nosso gráfico. E o próximo passo é adicionarmos essa aresta ao gráfico de fato, né? Como nós fizemos aqui com os vértices. Nós criamos aqui a lista, mas nós não passamos para o gráfico. Então, nós vamos passar aqui o nosso objeto gráfico. Nós vamos utilizar a função add edges from, ou seja, adiciona as conexões para... e vamos passar a nossa lista. Edge. Agora o nosso gráfico já contém os vértices e já contém as nossas arestas, né? As conexões entre eles. O próximo passo é a visualização do nosso gráfico, né? Então nós vamos criar um layout para o nó, vamos utilizar como no tutorial passado o nx.circular layout, para que eles fiquem numa disposição circular. E nós vamos utilizar em seguida o nx.draw para desenhar o gráfico e vamos passar alguns parâmetros, né? Pois bem, pessoal, dito isso, nós vamos conhecer agora o conceito de vizinhança em um gráfico direcionado. É um pouco diferente em relação ao gráfico não direcionado. No gráfico direcionado, nós temos dois conceitos, que é o vizinho de entrada e o vizinho de saída. Nós dizemos que o vizinho de entrada de um vértice B
existe essa aresta direcionada, né, partindo de U para V. E nós dizemos que U é vizinho de saída de um vértice V se existe essa aresta direcionada que parte de V para U. Aqui no nosso exemplo, nós temos que, pois bem, então vamos criar aqui uma variável que vai conter a posição dos nossos vértices e nós vamos organizá-los de maneira circular, um layout circular, e vamos passar o nosso grafo, nosso objeto grafo. Aí vamos utilizar da função x.draw com alguns parâmetros. O primeiro dele vai ser o nosso grafo, vamos passar a posição, vamos passar também que queremos rótulos, né, no nosso grafo, ou seja, with labels. Vamos setar como true. Vamos passar o tamanho dos nossos nós. Você escolhe o tamanho do seu nó, como preferir. Vamos dizer que queremos a cor dos nossos nós. Eu vou colocar aqui um exemplo, né? Sky Blue. Nós vamos passar também a fonte. É o tamanho da fonte do nosso nó. O tamanho do conteúdo que vai estar dentro do nó, né? Está aqui como 10. Pois bem, basta que vamos exibir o gráfico agora com o plt.show. Se executarmos essa célula, nós vamos notar que o nosso gráfico realmente foi criado, só que agora uma grande diferença, uma diferença considerável em relação ao outro gráfico. Agora nós temos essa setinha aqui. Essa seta, né, representa a nossa aresta, mas agora nós temos uma direção, como eu já havia falado para vocês. No gráfico não direcionado, nós temos uma aresta UV, então nós também vamos ter uma aresta VU. É uma relação simétrica. Aqui no gráfico direcionado, essa relação não é simétrica. Ou seja, vai ter uma direção. Daí o nome direcionado. Você pode ver também dirigido, entre outras nomenclaturas. Como nós passamos aqui, temos uma origem e um destino. Ou seja, nós temos aqui Beto como origem e Carlos como destino. Então, nós vamos ter essa direção, esse direcionamento. Pois bem, pessoal, dito isso, nós vamos conhecer agora o conceito de vizinhança em um grafo direcionado. É um pouco diferente em relação ao grafo não direcionado. No grafo direcionado, nós temos dois conceitos, que é o vizinho de entrada e o vizinho de saída. Nós dizemos que U é vizinho de entrada de um vértice V se existe essa aresta direcionada, né, partindo de U para V. E nós dizemos que U é vizinho de saída de um vértice V se existe essa aresta direcionada que parte de V para U. Aqui no nosso exemplo, nós temos que Felipe ele é vizinho de entrada de Eduardo e de Carlos, pois tem essa aresta saindo de Eduardo e chegando até Felipe. Saindo de Eduardo e chegando até Felipe. Já a Ana, ela é vizinha de saída de Eduardo e é vizinha de saída de Beto. Acaba que esse conceito de vizinho de saída não é tão trabalhado. Pois bem, para obtermos os vizinhos de um nó em um grafo direcionado, nós podemos utilizar o método sucessor e predecessor. Os sucessores de um nó, eles são os nós para os quais há uma aresta saindo em relação ao nó em questão. Enquanto os predecessores, eles são os nós dos quais há uma aresta chegando ao nó em questão. Ou seja, nós vamos definir aqui o nó que queremos encontrar os vizinhos. Vamos encontrar os vizinhos de Ana. E nós vamos definir aqui uma lista, os vizinhos de entrada e os vizinhos de saída. Vizinhos de saída. Nos vizinhos de entrada, nós vamos utilizar os métodos predecessor, como eu já expliquei. Então, nós vamos definir aqui uma lista, vamos passar o nosso objeto grafo. Vamos utilizar do método predecessor e vamos passar o nosso nó. Já no vizinho de saída, nós vamos utilizar do método sucessores. Vamos definir a nossa lista, passar o nosso grafo e vamos utilizar do método sucessores. Esse já aparece aqui. Isso. E vamos passar o nosso nó. Pois bem, agora basta que a gente imprima, né, os nossos vizinhos de entrada e os vizinhos de saída. Vamos executar o comando printf, né,
Imprimindo aqui de uma forma mais organizada, o printf, os vizinhos de entrada do nó, Ana, vão ser, e vamos descobrir agora. Basta que a gente execute essa célula e vamos obter que Ana, como eu havia falado anteriormente, ela não possui um vizinho de entrada. Não tem esse nó que chega até Ana. Ela só possui vizinhos de saída, que é Beto e Eduardo. Outro conceito importante é o grau de um nó. Em um grafo direcionado, o grau do nó ele vai ser dividido em duas medidas, que vai ser o grau de entrada e o grau de saída. Isso ocorre, né, porque as nossas arestas agora elas são direcionadas. Então há uma distinção entre as direções. E já fica subentendido se você entendeu o conceito de vizinhança. O grau de entrada vai ser o quê? Vai ser o número de arestas que chegam ao nó. E o grau de saída vai ser o número de arestas que saem desse nó. Ou seja, o grau de um nó em um grafo direcionado, ele vai ser dado pela soma do grau de saída com o grau de entrada. E para que a gente possa obter esse grau, basta que a gente utilize da função degree, como foi em grafos não direcionados. Então, nós vamos, aqui já está definido, né? Vamos obter o grau do nó Ana. Então, vamos degree. Vamos passar o nosso grafo e vamos utilizar o degree para que a gente possa obter o grau do nó e vamos passar o nosso nó como parâmetro. Vamos imprimir aqui de uma forma mais organizada. Vamos executar a nossa célula para que a gente possa descobrir qual o grau do nó Ana. Pois bem, o grau do nó Ana vai ser 2, pois vai ser a soma do grau de entrada, aliás, dos vizinhos de entrada de Ana, que, como nós vimos anteriormente, Ana não possui vizinhos de entrada, com o número de vizinhos de saída, e Eduardo, ou seja, o grau do Noana é 2. Bom, pessoal, nesse vídeo vocês conheceram o grafo direcionado, né? Foi uma pequena introdução. Deu para entender o que era o grafo, né? A diferença entre ele e o grafo não direcionado. Vocês conheceram o conceito de vizinhança em um grafo direcionado, que também é um pouco diferente com relação ao outro, e o conceito de grau. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição a documentação para a biblioteca NetworkX. Vou deixar também o link para o notebook, né, que eu utilizei nesse vídeo, lá no nosso repositório do GitHub. Lá vai ter alguns outros conceitos, mas está tudo muito bem explicado. Você pode entender facilmente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Obrigado por assistir e até a próxima.